Emerson, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Fazia tempo, hein? Faz tempo, né? Nossa, muito tempo. Que legal estar aqui de novo. A estrela é o ragu. A estrela é como se faz o ragu. É como se faz o ragu. É. O que é um ragu? Bora lá, vamos do começo, vamos já lá. que é assim. Ragu. Ragu é geralmente uma coisa que você faz com alguma carne. Pode ser porco, pode ser boi, pode ser linguiça, pode ser, enfim, pode ser cogumelo. Tá. Mas é uma cocção lenta, é uma cocção que você extrai muito sabor. Ah. E é isso que eu queria mostrar aqui. O tempo de cozimento é parte fundamental. Não só o tempo, mas as fases que você faz nessa cocção, Então a gente vai aprender a fazer ragu nesse hoje. cozimento. Com Emerson Donadon. Você vai precisar, então, de 600 gramas de carne de porco. Ele sugere paleta com osso. Uma xícara de chá de cenoura em cubos. Uma xícara de chá de salsão. 2 xícaras de chá de cebola. 2 dentes de alho. 100 ml de vinho. Azeite, mas pode ser óleo a gosto. Sal, pimenta do reino e pimenta vermelha. Alecrim e louro. 100 gramas de manteiga. 2 colheres de sopa de erva doce. Amido de milho é opcional. E aí, para finalizar o prato, 500 gramas de massa seca. De preferência sem recheio, certo? A massa? Pra De preferência esta. sem recheio e de preferência curta. Ah, tá. Como Tá? você está usando aqui. Isso, aqui eu estou usando um penne, eu achei um bonitinho, pequenininho. Pequenininho, que piccoli, italiano, né? Eu estou deixando a panela bem quente. Mas aqui. eu já venho. Peraí, Tá bom. um minutinho. A panela já tá que tá soltando fumaça. Bora, Emerson. Bora, Aprender a fazer um ragu de verdade. é isso aí. Ragu pode ser então de qualquer coisa, carne até cogumelo. Pode mesmo. Então vamos lá, estou aquecendo mais a panela aqui. Eu vou colocar um pouquinho de óleo. Você tá usando de soja mesmo? Sim, Ah, tá bom. mas pode ser manteiga até também, tá? Ah, mas se não precisa... Manteiga de garrafa. Ah, manteiga de garrafa, engraçado. tudo de bom, hein? A gente falou várias vezes de manteiga de garrafa essa semana aqui. É mesmo? Cada... Sabe o que é bom manteiga de garrafa? Fazer pipoca. No final põe a manteiga de... Não, você faz com ela. Ah, já Porque ela não queima. estoura o milho na... Isso. Ah, Aí vai o ser esse sabor fim fica de super semana. bom assim. Fica bem na minha casa comendo pipoca. Bom, agora eu vou trocar a carne, porque ela é um ingrediente mais difícil de cozinhar, né? Ó, a panela tá bem quente, Tá. bem quente. Vou até tampar aqui um pouquinho. Perfeito. Aí vou colocar até um pouquinho mais de sal. E pode deixar Deixa aí aí. quietinho. Agora a gente podia falar sobre o ragu. Vamos falar. Vamos falar desse aqui, né? Mas podia ser uma outra carne. O que a gente faz? Existe um negócio chamado reação de Maillard. E olha que história interessante, né? Isso eu aprendi com a minha avó, que eu não conhecia. Porque a minha avó ensinou para minha mãe Minha avó faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. E sua mãe te ensinou? E a base de toda a cocção, pode ser frango, carne, que fosse, era baseado nesse pingue frita, que vai extraindo muito sabor da carne. Ela não sabia que chamava reação de Maillard, Não, mas ela já... empiricamente, ela fazia isso. Ó. Ó. Ela vai sair bastante... E fogo alto pra valer. Tá. Agora que diminuiu. Vou diminuir um pouquinho aqui. Porque esse fogão é bem potente, né? Bem potente esse Bem fogão. potente. Isso é bem legal. Muito legal. Então, assim, pro ragu, essa reação de Maillard são o quê? Os aminoácidos que tem na proteína, em conjunto com a temperatura, vão dar caramelização. Isso acontece, inclusive, no pão. A casquinha do pão... Mas e no cogumelo? Também. Também? Também. Ah, Os por que eu tô falando do vegetais. cogumelo? Porque ele falou que dá pra fazer ragu de cogumelo. Sim, que é uma delícia. É uma delícia. Então, Aqui, ó. por isso a importância da temperatura alta. É parte importante do processo. Exato. Sabe aquela casquinha quando você vai comer churrasco e tem aquela casquinha? Maillard. É o Maillard. É a reação de Maillard. Que a gente gosta, que a gente adora. Que inclusive ela
denota o que a gente chama de quinto sabor, que é o Ah, é nome difícil esse quinto sabor. umami. Umami. Então, a reação de Maillard, ela vai também proporcionar isso. Por isso você vai conseguir ter uma qualidade muito grande disso aí. Então eu tô aqui, ó. Cadê? Acho que Será que desligou? desliguei sem querer. É ao vivo, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7. Tá no 7. Vou deixar aberto aqui. Eu quero que ele forme uma casquinha. Um mínimo daquela caramelização no fundo. Aí eu vou entrar com uma mistura de cebola, salsão e cenoura. São sempre esses 3 vegetais, né? Sabe que por são quê? usados? Não. Vamos lá. Existem algumas coisas que muitas vezes não se fala, mas a cozinha francesa, por exemplo, que é, digamos, a cozinha mais tecnicamente falando, a mais Sofisticada? a mais trabalhada até hoje, mais estudada até hoje, ela usa esses 3 ingredientes. E isso é a base do quê? Do negócio chamado mirepoix. Ah, por isso. Já ouviu falar no mirepoix? Que escreve mirepoix. E ela é o quê? Aqui a proporção está um pouco errada, mas proporção em relação assim aí tudo bem, mas a proporção exata do mirepoix é o quê? Uma porção de cebola, ou 2 de cebola, para uma de salsão e uma de cenoura. Isso, esse conjunto da obra, porque aqui a gente tem coisa que vai caramelizar, vai dar aroma, e com isso eu vou ter um resultado final muito interessante. Explicou. Ó, aqui eu tô... Ai, que gostoso. Essa carne vai, né? Você não vai tirar. Ela vai. Não. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou agora colocar cebola. Vou colocar... Alho poró. eu coloco um pouquinho de alho poró no meu mirepoix. Eu acho que é bem bom. Vou colocar cenoura. Aqui eu pedi para o açougueiro cortar em pedaços bem menores a carne. Por quê? Porque eu queria que o osso extraísse bastante sabor. Porque osso é muito importante num ragu de carne. Perfeito. Tá? Ó, tá vendo aqui? Tô vendo. Dá pra ver bem. A cebola e principalmente a cenoura também vão ajudar na caramelização disso aqui. Né? Então eu vou esperar agora dar uma secadinha e a gente vai começar com o vinho branco. Por isso que vai o dobro de cebola, porque ela carameliza bem. Sim, Tá. sim. E quando existe uma coisa interessante, quando você coloca essa... Porque vamos falar, o vinho, a maior quantidade que tem nele é água. Sim. Então, se a gente não quiser fazer com vinho, pode fazer com água. Que funciona super, tá? Tá. É que o vinho, ele vai trazer o quê? Um pouquinho de acidez. Poderia ser o tinto, já que é carne? Super. Poderia, né? Super. Tá. Super. Mas eu colocaria alguma coisa que fosse assim, mais água. Eu não colocaria cachaça, por exemplo. Sim, mas e quem não usa nada com teor alcoólico? Substitui essa Água. acidez. Não precisa pôr limão. Você poderia colocar, mas Umas assim, gotinhas. é muito pouco. Tá. É muito pouco mesmo. Então é pela acidez que você coloca o vinho. É. Que é o mesmo princípio do risoto. Perfeito. O risoto a gente usa o vinho porque a gente quer dar uma acidez. Porque a acidez é o que traz ao palato a percepção de sabor. A acidez é super importante. E engraçado que a gente fez aqui um arroz doce e a Juliana Budi colocou a laranja para trazer acidez. Mudou tudo. Muda tudo. Impressionante. É. Você gosta de vinho? Gosto. Se você tomar um vinho que tem pouca acidez, ele é insosso. Ele é um vinho sem sabor, ele não tem... Paladar. Não tem. Entendeu? Então a acidez É que traz. traz. Parece que acorda, né? Isso, é que Papilas. a papila dá uma acordada, assim, sabe? Dá uma abridinha. Ó, então tô aqui. E foi pouquinho vinho, né?
só uma por quê? pingadinha mesmo. Porque eu não quero cozinhar. Eu quero que ele continue fazendo esse fundo. Tá. Entende? Entendo. E aqui ele tá fazendo mais fundinho. Eu vou colocar mais. Não Aqui, é pra juntar água de jeito nenhum. aqui pra televisão eu tô até fazendo um pouco mais rápido do que eu faria. Em casa. Em casa. É um prato pra fazer conversando, hein? Ah, é. Conversando e bebendo. Conversando, bebendo vinho, bebendo cerveja. Fazendo se der. nada, tá? Tô na minha casa. Sim. Não é? Não é? Me deixa. Isso. E aí, o que acontece com essa receita? Aqui eu tenho uma coisa interessante que eu quis trazer, porque geralmente uma massa a gente faz com o quê? Molho vermelho, molho branco, geralmente. E aqui não, eu vou pegar um ragu e vou ensinar como a gente finaliza isso com uma massa. Então não vai ter creme, é todo pedaço. O ragu, que são pedaços, e a Isso. massa é em pedaços. Eu deixei pedaçudo, mas podemos deixar uma coisa muito assim, desfiada. Tem uns ragus que parece que é carne de panela desfiada. Sim, É de sim. tanto cozinhar. É, mas assim, esse eu deixei mais pedaçudo. Tá bom. Tá? A gente já tem um pronto aqui do lado. E ó, então eu tô usando todo o vinho, só que eu tô usando o vinho com um pouquinho de calma. Pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. Depois que a gente atingir a coloração que a gente quer desse fundo, ou seja, a gente estressar ao máximo a reação de Maillard, aí a gente coloca água para cozinhar. Depois colocar Boa. caldo, Aí cozinha por quanto tempo depois que coloca a água? até amaciar bem a carne. Nossa, então Não tem? vai. É. Só que aí é o seguinte, esse aqui eu já coei e eu fiz com um pedaço de carne um pouco maior. Ah. Aqui daria um pouco mais de trabalho. Não tem problema nenhum, você não precisa coar, entendeu? Não precisa coar. Você Esse tá pode- coado? Esse tá coado. Ah, tá. Coado. Ficar uma linha aqui também, esperando amassar. E eu vou colocar, por exemplo, louro, ervas, a hora que eu for colocar água para cozinhar. Aí eu posso baixar o fogo E aí você e dá ele o seu vai toque. cozinhando com o tempo. Aqui coloquei todo. O alho você quer que suma aí? Não. Ele vai. Indiferente. Não, ele vai assim. Com a temperatura, ele já vai ficar adocicado e vai. Desmanchar. É porque assim, ó, esse tipo de cocção, ele é uma coisa que. É igual uma feijoada. Onde você. Tudo pega o sabor do outro, né? Então, você tem um vegetal que pega o sabor da carne, existe uma Da troca. erva. Exato, existe uma troca. É isso que a gente quer. Ó, aqui a gente já tem um caldinho Se formando. se formando, entendeu? E assim, ó, eu na verdade, eu digo assim, não tenha pressa. Isso aqui não é pra ter pressa. É Vai comida para fazendo. fim de semana mesmo. Mas, se você quiser deixar isso congelado, Já pensou que delícia você chega em casa à noite e tem um ragu congelado? sim, Não é uma sexta-feira, fácil. assim, é. põe uma massinha pra cozinhar, Como que congela? Sem mistério. congela, Tá. congela. Eu vou depois mostrar pra vocês uma coisa que a manteiga acaba fazendo um certo milagre, assim, quando a gente finaliza molho, sabe? Que é o que eu vou fazer quando a gente for finalizar Colocar com a a massa. Isso. Perfeito. Ó, aqui, ó, se a gente for... Eu vou deixar dar mais uma secadinha e você vai ver que isso aqui já tá ficando bem marronzinho. Bem marronzinho. Já Isso tá, aqui- né? Até a cenoura já tá meio Sim, com a cor da carne, assim, olha lá. Sal? um salzinho. O sal aí muito aos poucos, hein, Emerson? Porque como vai cozinhar muito, Eu não tenho muita pressa, é. entendeu? Não tenho muita pressa. E sempre é que eu sei que na TV, mas bem que é legal, né, mostrar esse vaporzinho saindo aqui. É que tô achando o máximo. Mas eu acho que é sempre importante você trabalhar com panela aberta ou semi-tampada, Tá. porque eu quero que a água evapore, né? Porque a água ela faz a função do óleo, do azeite, da gordura, porque ela encosta e ela transfere calor. Tá. É isso que ela faz, fisicamente falando. Legal, né? Ter noção da técnica. É porque às vezes a pessoa fala Que a assim, gente vai fazendo no automático e É porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz na intuição. alguma coisa e não consegui, não coloquei óleo e não deu certo. É porque o óleo, o azeite, a gordura, ela
ela distribui melhor o calor. Bom, a partir desse momento aqui, ó. A partir desse momento. Delícia? Tá bom, quer provar? Quero. Então, vou colocar um Água. pano de água só pra você provar. Ah, pra pegar um Só pra caldinho. dar um Peraí, caldinho. deixa eu pegar uma colher aqui, ó. Pode provar já sozinho. Já peguei um pedaço da cebolinha, tá uma delícia. Eu acho que agora, assim, a partir de agora, eu até colocaria mais umas 2 águas aqui. Colocaria a partir de agora isso, Louro. louro, colocaria pimentinha, que eu acho que é fundamental. A vermelha e a do reino. reino. Deixaria aqui. Faria mais uns 2 fungos para deixar mais intenso. E colocaria água para cozinhar. E também não é muita água, né? É um Eu não Vai pondo colocaria aos muita, não. pouquinho. Não colocaria muita, não. E agora, eu acho que a gente pode deixar isso aqui e vamos finalizar. Em casa, abaixa o fogo e deixa. Abaixa o fogo. Vai mexendo de vez em quando? Olha, agora, como a gente já necessidade. fez aquilo que a gente queria, que é extrair o sabor de tudo, não há necessidade tanto de Ficar misturar. mexendo. Então, vamos lá. Agora, Horas pegamos depois. horas depois, como se fosse um passe de mágica, nós temos aqui Ele que finalizado. já foi, inclusive, desfiado e tudo. Por que você colocou que o amido de milho é opcional? É o seguinte, vamos lá. Para a gente engrossar esse molho, a gente tem 2 caminhos. O mais fácil e o mais profissional. O mais fácil seria amido de milho. Qualquer pessoa tem em casa, mistura com um pouquinho de água, põe aqui, misturou, Tá. já vai dar aquela encorpada. Esse tipo de amido ele faz isso muito fácil. A outra coisa, que seria um pouco mais profissional, seria fazer o roux, Tá. que em francês é uma mistura de manteiga com farinha. Como a gente quer um molho escuro, a gente pode fazer um roux escuro, ou seja, a gente Deixa dá uma queimar a tostadinha na farinha e a manteiga, Ah, depois deles misturados. mistura na frigideira. Então assim, aqui ó, eu já tenho essa... Aí você não fez nada, nem o amido, nem o roux. Aqui eu já tenho um pouquinho. Ah, Já tá minimamente tá. com roux aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa aqui, eu acho que falta... Por isso que eu deixei um pouquinho de pimentinha, tá? Então você coou, você já tirou o louro. Eu já coei, isso. O que ficou em pedaço você Por já quê? tirou. Porque eu acho que fica mais elegante. Perfeito. Mas não tem problema nenhum Deixar em você pedaços. continuar aqui. Qual você prefere pessoalmente, Emerson? Esse. Coado. Tá. Eu acho que é mais legal. Tá. E você pode, com esses que sobraram, fazer uma sopa. Tá. Fica super legal. Ó, aqui eu já ganhei temperatura. Ok? Ok. Aí vou pegar essa massa, que ela já está cozida. Ai, que gostoso. A massa vai ficar toda envolvida pelo ragu. Toda envolvida. Eu E a tiro. minha ideia é que essa massa, conforme ela vai, que ela vai ganhar temperatura e vai ganhando sabor. Sim. Inclusive dentro dela vai entrando, né? Sim. Por isso que você falou, curta e de preferência sem recheio. Exato. Vai usar cebola? Não. Obrigada. Agora é só... Ó, você tá vendo que já o caldo já diminuiu bastante. Sim. Bastante. A ideia é essa mesmo. Exato. Aí eu trouxe algo aqui que eu fiz, que nem tá na receita, mas eu posso contar pra vocês. Prova isso aqui. O que que é? Vira Então, aqui um pouquinho pra mim. Tem que fazendo provar favor. primeiro. aí Ah, você tá bom, vai peraí. me falar o que é. Nossa, eu sou super ruim. Cenoura. Não. Foi certo. Cenoura caramelizada. Não. O que que é? É o seguinte. Nossa.
Vende de pacote? Não vende ainda, mas podemos de repente estudar. Isso aqui é uma batata doce. Ah, batata doce. Eu senti o doce, achei que fosse Que ela cenoura. foi cortada em brunoise, que é aquele quadradinho, e frita. Só que não dá pra gente fazer ao vivo isso aqui, porque ela demora muito. Nossa, que delícia. Porque ela é frita em imersão por uns 10, 12 minutos. Uma Eu compraria um temperatura pacote. de aproximadamente 140 graus a gordura. Então é uma temperatura baixa. Por quê? Porque eu quero que aquele quadradinho de batata ele Nossa, vai perdendo crocante. temperatura. Tá uma Mas é- delícia isso. E aí isso eu vou finalizar o prato, para dar uma crocância. Tem que fazer. Vou pedir para as pessoas entrarem no seu Instagram, Emerson, para perguntar como é que faz essa batata doce. Claro, claro. É Eu tô até Amal pensando- Gastronomia. É, Amal Gastronomia. Amal De repente eu até faço um videozinho Ai, dessa. faça! Mas dessa põe no seu batata. Instagram, Amaô Gastronomia. Comeria um pacote. Olha isso. Agora vamos ver como tá os saltos aqui. Tá bom? Aí, Manteiga no final. então veja, ele é um macarrão que aparentemente está sem molho. Mas todo o molho foi incorporado pela massa. Tá. Gostoso, vou comer. Desligou. Posso até tirar do fogo já. Agora isso, Não precisa de queijo, certo? eu não vejo necessidade. Tá bom. Eu acho que assim, o queijo aqui roubaria o sabor. Tá. Cuidado Está aí, pronto. Edilson. E tem os brotinhos. É brotinho de beterraba? Isso. É? Isso. Você quer montar o prato? Podemos? Claro. Claro. Todo chefe gosta de montar o prato, né? Vamos Empratar. lá. Jurs, por favor, sem quebrar nada essa semana, tá? Por gentileza. E a crocância fica por conta desse toque final. E ai, que Isso. lindo que ficou, olha. Então você vê que com ingredientes muito simples, É mesmo. e a gente pode inclusive colocar um frescor. Salsãozinho bem picadinho. Isso aqui é erva doce. Erva doce. Que não tá na receita, hein, meu amigo? Tá na receita? Tá. Eu li a erva doce? Funcho. Não. Não? Bora ver, pera lá. Carne de porco, cenoura, salsão, cebola, alho, vinho, óleo, pimenta do reino, louro, manteiga, erva doce. Ah, bom. Sim, senhor. É pra finalizar a erva doce mesmo. Isso. Sabe por quê? Se eu colocar ela na Ela vai pegar preparação, o gosto. ela simplesmente vai sumir. É. Ó, É isso. ai que delícia. Quer dar uma limpadinha? Não precisa de queijo ralado. Já Não tem precisa. a construção do sabor aí foi muito bem pensada para que não precise. Isso. O aroma está, tem o dó de quem está nesse estúdio e não vai comer. Nossa, Porque tá nossa. um espetáculo. Tá muito cheirosa. É cocada. É. Olha que graça. Aqui em Mas- cima. É uma gema de maracujá. É como se fosse um ovinho frito. E esse aqui? Só que não. Ficou bonitinho. Isso é um bobó. Olha. Uma farofa de castanha do Pará e castanha de caju. Ele é Esse é um- invocado mesmo, hein? Esse é um que a gente podia fazer aqui. Nossa, o dia que você quiser. Aliás, E as essa- invenções? É, isso aqui é as invenções. É. Isso aqui é um arancini, Ai, que Ai, né? delícia. que é um bolinho de arroz. de risoto. Essa daqui, o que você ia falar, perdão? Essa farofa, a gente pode fazer um dia aqui, queria só saber. ela. Porque ela demora um pouquinho. Porque também é uma questão de técnica. Nossa, tá delicioso. Esse ficou cozinhando quanto tempo, Emerson? Esse que a gente tá comendo. Umas 3 horas. 3 horas? Ah, o tempo até a carne Legal. amaciar e tudo. Mas assim, o principal é a gente conseguir construir um sabor naquela hora que a gente vai pingando o vinho, depois pingando a água, e aí a gente vai trazendo muito sabor para esse prato. Depois desse tempo, mais 3 horas cozinhando. Isso.
Nossa, ou até nossa. a carne cozinhada. Tá um espetáculo. E você vê, a gente não tem Ó. aquele molho, Olha. É que em você abundância. olha, que você fala, mas é porque o molho tá todo na massa. E eu achei 3 tão horas. bonitinha essa massa pequenininha. uma gracinha. Não Como é? chama essa massa? É fuzile, é pene. Peninho. Acho que é um Zinho. penne piccolini. Picolini. Picolini, italiano. Picolini. Ela cai em todas, ela cai em todas. Ai, certeza. Aí, eu te falar. Eu caí mesmo. 3 horas de cozimento. Não tem como não ficar como está. Indescritível de saboroso, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Viva! A massa é para justificar o ragu, né? Pouco importa a massa, porque Whatever, não né? atrapalhando já tá ótimo, porque Sim. a estrela é o ragu. Só que você vê que esse ragu, eu deixei assim. Ai, que gostoso. Eu trouxe uma ideia de ragu, mas eu deixei pedaços maiores de carne. Porque essa carne tá bem suculenta, e, enfim. E Parabéns. vocês gostaram do crocantinho? Nossa, tudo. Adorei. O que é o crocantinho, hein? É a batata doce. Não. Poderia ser um bacon vegano. Eu achei que era bacon. Nossa, eu achei que era alho. Como eu provei separadinho, eu senti um docinho, achei que fosse cenoura, né? Mas é a batata doce. Mas lembra mesmo, bacon, alho. Nossa, tá uma delícia. Sabe, se a gente pegar Isso. essa batata doce e defumar ela, passar ela por fumaça, eu acho que... Não engana. é, É Amaô, do jeito Amaô. que... Amaô Gastronomia, tudo junto. Ele falou que vai ensinar a fazer essa... Faz um vídeo ensinando a Eu fazer vou. esse crocante de boa. batata A questão doce. é o tempo. Então. E como é que você trabalha? Buffet, né? Eu tenho um buffet. A gente faz as pessoas felizes, né? A gente faz festa. Maravilhoso. Aqui tá todo mundo feliz. Tá mesmo. Então, assim, a gente... eu costumo dizer que as minhas festas são sempre customizadas. Então, a festa da Regina vai ser diferente de cada um. Por quê? Porque a história dela é uma. Sim. Se ela for casar, a história dela com a pessoa vai ser Todo mundo uma. quer te casar, não é? A sua vai ser outra, a sua vai ser outra. Então, pra mim, não faz sentido ter histórias diferentes e cardápios iguais. Sim. Faz todo Né? sentido. Se cada união é única, então vamos fazer cardápio Os cardápios únicos. que até de alguma forma conte um pouco da sua história. Porque a gente sempre tem uma história diferente. Né? Pode ser que Verdade. você estava na Bahia quando você ficou noivo, pode ser que você estava fora do Brasil, em Paris, na Argentina. Às vezes sei é o lá, seu onde. aniversário. Eu vou Exatamente. provar esse aqui que eu fico com vontade. Eu Prova, vou sair daqui a prova. Isso aí. pouco. Por favor. Então é uma cocada. É uma Olha. cocada. Você vai ver que ela é bem menos doce, Ah, porque a cremosidade dela é do leite de coco. Tem muito leite de coco aí. Emerson do céu. E a gema de maracujá? A gema de maracujá é fácil, é basicamente um beijinho com maracujá. Ai, vou provar também. Quer, Nossa, vai. Heitor? Vou pegar. Quer Nossa, tuti? tia. Vai leite condensado? É. Mas some o leite condensado, você sente com maracujá. Tão bonitinho. Nossa, Ai, tia, você vai amar. Eu adoro maracujá. Adoro é coco. gostoso? E esse conjunto do coco e do Pelo maracujá, amor. eu acho que combina muito. Regina, faz uma festa e convida ele. Convida a gente. Eu acho, hein? Não Tá é? divino, não, Nossa, tia? divino, porque Faz. ele orna, Pelo né? amor O de maracujá com o docinho do coco. E o cítrico, assim. Cítricozinho do coco, do maracujá. E tem que ser esse tanto. Se Sim. for mais, vai roubar o gosto do Exato. coco. Verdade. É. Existe uma Pega. proporção aí, sabe? Nossa, Tudo maravilhoso. pensadinho. Quer pensar a sua festa bonitinha? Tudo bonitinho, melhor dizendo, fale com o Emerson, é Amaô Gastronomia, e ele vai ensinar a fazer quando puder, né? Não vamos estabelecer uma data. Tá divino? Você gosta de maracujá, gosta de coco? Divino. Eu Vou pegar. não quero. Já falei, você não comeu? Não vou pegar já. A ZL sendo representada aqui agora. Sempre. Alguém vai embora? Ah, vou embora. Mas leva o docinho, mas devolve a cumbuquinha. A cumbuquinha é sua, né, moço? Claro. A cumbuquinha... Verdade. Não é pra levar pra ZL.
Brincadeira com você. buquê. Meu querido, muito obrigada, parabéns. Obrigado. Parabéns pela aula, Obrigado, pela paciência, viu? Até Prazer estar breve, aqui. meu querido. Todo meu te prazer. receber. Parabéns.